E olha, Yuri, agora eu vou chamar a reportagem aqui em Brasília, porque hoje os ministros Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e Fernando Haddad, da Fazenda, então, vocês viram as imagens. Eles foram até o Congresso Nacional justamente apresentar essas prioridades do governo na área econômica para 2025 e 2026. Haddad trouxe, então, os projetos que estavam na pauta e pontuou quais ainda dependem da ação das duas casas, como o próprio Nakagawa nos disse. Agora, para detalhar isso, a Carol Rosito é quem vai explicar um pouco dessa lista, os principais temas, quais estão no Congresso. Carol, essa é a sua missão nesse início de 360. Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, um gesto político, né, importante dos ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha, vindo pessoalmente aqui para essa primeira reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Então, eles trouxeram uma lista de 25 iniciativas que foram consideradas aí pelo governo a prioridade para o Executivo para os próximos 2 anos. Segundo Haddad, desses 25 projetos, 15 dependem exclusivamente do Congresso, né? E aí eles dividiram ali dizendo que 8 já, inclusive, tramitam aqui em uma das duas casas, 7 ainda dependem da elaboração de um texto, do governo enviar essa proposta aqui exatamente para a Câmara e também para o Senado. O ministro Fernando Haddad separou essas propostas, essa lista de 25 projetos, basicamente em 3 eixos. Então, Nakagawa trazia ali um panorama geral, mais ou menos do que o ministro estava falando. Eu vou tentar destrinchar um pouco mais. Olha só, no primeiro eixo, o ministro traz ali projetos que entram dentro dessa questão da estabilidade macroeconômica. E aí, logo de cara, claro, aparece o projeto, né, toda a expectativa do envio para a reforma tributária voltada para a renda. Dessa vez, a gente falou muito e acompanhou no ano passado a aprovação em cima do consumo e agora falta essa reforma em cima da renda. E aí, claro, com essa expectativa para isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Também tem um projeto de lei sobre a limitação dos supersalários, que também precisa ser elaborado um projeto específico pelo Executivo. Tem a reforma da Previdência dos militares, que isso já está tramitando aqui no Congresso, faz parte, inclusive, do pacote de gastos que foi aprovado no ano passado. No eixo 2, melhoria do ambiente de negócios. E aí tem uma proposta que trata sobre a regulamentação econômica das Big Techs, que também é um texto que vai ser enviado aí nos próximos meses pelo governo. O programa Pé de Meia e ainda o aprimoramento da lei de falência, que já passou pela Câmara dos Deputados e agora precisa ser analisado também pelo Senado Federal. E o terceiro e último eixo, Débora e Yuri, dentro dessa lista, o governo apresenta o Plano de Transformação Ecológica. E aparecem ali, entre outras propostas, a regulamentação da Lei de Mercado de Carbono e também o marco legal da inteligência artificial. Esse texto especificamente já passou pelo Senado, aguarda agora a tramitação aqui na Câmara dos Deputados, um assunto bastante polêmico que envolve sempre os parlamentares, né? O ministro Fernando Haddad explicou, disse que, no geral, ali esses projetos acabam não atingindo diretamente a vida das pessoas, mas são importantes para esse movimento do ambiente de negócios, né? Pediu ali toda uma colaboração da Câmara, lembrando, inclusive, que são projetos para os próximos 2 anos, mas que o ideal seria tentar dar um gás aqui em 2025, até porque 2026 já é ano eleitoral, de campanha, então, basicamente, essas atenções se voltam aí para a eleição presidencial e aí isso pode prejudicar o andamento de muitas propostas. O presidente Hugo Motta se mostrou bastante colaborativo, dizendo que a Câmara tem intenção, sim, em tocar toda essa agenda econômica, que não vai colocar obstáculos, né, onde não há obstáculo, mostrando que há, então, uma intenção da nova gestão aí em colaborar com o governo nessas pautas que foram consideradas prioridades a partir de agora. A gente separou um trecho da fala do ministro Fernando Haddad, logo depois dessa reunião aqui com o Hugo Motta. Ele concedeu ao lado de Padilha e dos líderes também partidários, né? Haddad fez elogios gerais, lembrou, inclusive, fez elogios também ao ex-presidente Arthur Lira, dizendo que muito dessa agenda Lira foi responsável também por essa aprovação e conversou com os jornalistas aí sobre essas iniciativas. Vamos acompanhar. A presidência da Casa, esse ritmo de produtividade
Trouxemos para ele uma pauta com 25 iniciativas, das quais 15 dependem ainda do Legislativo. 8 projetos que já estão tramitando e 7 projetos que serão encaminhados nas próximas semanas para cá. São projetos também estratégicos, nós estamos falando de projetos que vão ter impacto em algum mercado, em algum setor da economia importante.